Olá, meu nome é Valane Araújo, eu ajudo pessoas a fazer comida vegetariana saborosa. Todo mundo gosta de comer comida que seja gostosa e essa é a minha praia. Seja bem-vinda Ana Paula, que saudade de você. É um grande prazer poder hoje compartilhar com vocês um pouco ou tudo sobre a minha história com o vegetarianismo. Hoje esse é o objetivo desse vídeo, dessa live, desse encontro. Eu quero te contar tudo, o meu antes, o meu ponto de decisão, como foi que eu me decidi por uma dieta vegetariana, o que foi que me motivou, em que contexto eu estava, quanto tempo tem. Então, um pouquinho também da trajetória, dos desafios, como foi aí as dificuldades que eu encontrei e o que eu busquei para resolver essas dificuldades, como eu consegui resolver as dificuldades que encontrei. Você vai saber aí tudo. Se em algum momento eu pensei em desistir, se em algum momento minha saúde enfraqueceu ou não, se ela andou sempre em dias, como foi o processo aí de verificação dos meus exames médicos, desse acompanhamento. Então hoje eu vou te contar um pouquinho ou tudo sobre aí a minha história com o vegetarianismo. Quem faz parte dela e em que momento eu estou também nessa história. E com certeza, né, se você me acompanha, se você se interessa com essa temática do vegetarianismo, você já deve ter ouvido muito falar, ou você está dentro de um contexto de grupo de pessoas, ou até um grupo religioso que prega, que acredita num estilo de vida mais saudável, para realmente um bem-estar total, integral, ou um grupo de pessoas que acredita que uma alimentação sem carne ela vai ajudar o planeta a sobreviver melhor. E ajudando o meio ambiente, ajudando o planeta, a gente se ajuda também, né? Ou você é aquela pessoa que com certeza adota aquela filosofia de amor aos animais. Então, se você se interessa pelo tema, bem-vinda! Se você se interessa pelo tema do vegetarianismo, com certeza pode ser que em algum ponto aí da minha história você também se enxergue, se veja. Talvez você está no momento onde eu estava antes de me tornar vegetariana. E quem sabe aí o meu motivo, o meu ponto de decisão seja um incentivo para você, para te motivar também, para te ajudar também a dar um passo além, a seguir em frente e aos poucos tendo uma alimentação ali mais centrada em vegetais. E ir tirando aí a carne do cardápio, né? Aos poucos ou de uma vez, de acordo com a sua decisão. Hoje eu vou te contar como foi que aconteceu comigo, se eu tirei aos pouquinhos ou se foi de uma vez e como é que realmente aconteceu. Eu espero que tudo que eu possa compartilhar aqui com você possa ser realmente útil para a sua decisão, para o seu dia a dia, para a sua vida. Bem, antes de qualquer coisa, eu sou baiana, quero me identificar um pouquinho, né? Quando a gente conta a nossa história, é interessante saber de onde é que eu sou. Eu sou baiana, eu sou filha de Maria da Conceição Silva dos Santos e José Carlos Lopes.
E a minha mãe me teve na cidade de Itagi. É uma cidadezinha do interior da Bahia. Lá eu nasci, cresci um pouquinho, depois andei viajando aí pelo mundo. Mas desde quando eu não nasci vegetariana, eu não nasci me alimentando de alimentos 100% vegetais. Claro, a gente cresceu ali com uma alimentação geral, uma alimentação onívora, né? Foi assim que minha mãe me ensinou. Ela é uma cozinheira de mão cheia, uma inspiração para a cozinha para mim. E o que acontece? Tudo que eu comia era o que ela preparava, era o que a minha avó preparava, era o que minha tia preparava, porque ali ao longo da minha jornada eu também morei um pouquinho de tempo com minha avó, um pouquinho de tempo com minha tia, mas a nossa dieta, a dieta da nossa família, era uma dieta onívora. E então foi se passando o tempo e eu tive a oportunidade de conhecer uma alimentação diferenciada. Em determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia e decidi fazer parte da família da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das nossas práticas é de incentivo a uma alimentação mais saudável, especificamente vegetariana, onde não se utiliza carnes, nem peixes, nem nada de carnes, né? Tem-se uma cultura mais forte atualmente para uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Mas dentro do meio adventista eu comecei a escutar sobre vegetarianismo. E era levemente. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar de vegetarianismo. E ali, dentro do meio adventista, eu comecei a escutar como uma orientação, como uma forma para a gente viver melhor, para a gente cuidar melhor do corpo, ter a mente mais saudável, poder realmente funcionar melhor. E foi se passando o tempo e eu não tinha tido nenhum impacto tão forte que me fizesse decidir ser vegetariana. Até o dia que eu e o meu marido decidimos ir fazer um trabalho em uma cidade à parte, que não era a nossa cidade de Itagi, e nós iríamos fazer um trabalho para realizar um sonho. Nós queríamos estudar na faculdade, numa faculdade adventista, e aí nós não tínhamos recursos próprios para poder pagar esses cursos de nível superior na faculdade adventista. Mas existe uma estrutura dentro da Igreja Adventista, um departamento, que é o Departamento de Publicações, que incentiva, treina, orienta, capacita jovens que já concluíram o ensino médio e que querem cursar numa faculdade adventista a alcançar os recursos sendo missionários na distribuição, na venda de literaturas. E aí, parte do recurso dessas vendas justamente auxiliam na realização desse sonho, né? No pagamento dessas mensalidades, de todos os custos que a gente tem ou que a gente tivesse com o nível superior. Então, ao saber disso, a gente decidiu e foi, né, para essa cidade nova e nos unimos ali àquele grupo de jovens que também tinha aquele sonho e passamos a fazer parte então do grupo de coportores, porque é assim chamado, né,
os jovens que trabalham nesse segmento que eu acabei de explicar. Passamos a fazer parte do grupo de colportores ali da Associação Bahia Sul na época. A Associação Bahia Sul ficava ali na cidade de Itabuna e nós fomos colportar em Teixeira de Freitas, Eunápolis, ali naquela região. Então, o impacto maior, onde começou a falar mais alto o vegetarianismo na minha vida, foi quando eu dei este passo. Foi quando eu me tornei colportora. Por quê? Como é que isso mexeu tanto? Já disse que eu tinha, claro, aquele primeiro momento quando eu ouvi falar da mensagem adventista, da mensagem de saúde da Igreja Adventista. Mas o momento mais forte foi quando eu estava dentro de uma campanha, que é assim que a gente chama, né? O lugar onde ficam reunidos, onde moram ali os jovens de colportagem, de colportores. Foi ali. Por quê? Porque ali a gente estudava os livros, os materiais que a gente ia levar para as pessoas. E os materiais que a gente ia levar para as pessoas tinha mensagens, tinha um conteúdo voltado para a educação de filhos, voltado para também para o mundo empresarial, para estudo da Bíblia, mas também bastante parte estava voltada para a saúde, para os cuidados da saúde, prevenção de doenças, especialmente. Por quê? Porque a gente acredita que mais importante do que tentar curar, né, e mais fácil de tentar curar é prevenir. E é aí mesmo que entra a importância do regime alimentar vegetariano. Então, eu estudei todo aquele material, todos os livros, a gente precisava ler todo o conteúdo, porque quando a gente ia apresentar às pessoas, a gente iria com segurança falar de todos os benefícios que aquela família ia obter, que aquela pessoa ia obter ao receber, ao entender, conhecer o conteúdo e praticar nas suas vidas. E quando eu comecei a estudar aqueles materiais, a estudar aquela literatura, o que aconteceu? A mensagem veio para mim primeiro. Então, eu recebi aquela mensagem como eu também preciso disso. Eu preciso tanto quanto aquela pessoa que eu vou bater na porta amanhã. E ainda eu pensava, eu e meu marido, né? Como é que nós vamos ensinar as pessoas a fazer isso aqui, dizer para elas que é importante isso aqui e não vamos trazer para a nossa vida? Por exemplo, algo que me impactou muito e que me fez, que me chamou muita atenção em relação à alimentação, foram alguns dados de pesquisas que relacionaram o grande número das principais doenças, das doenças que mais matam no mundo com a alimentação errada. O dado era 33% das causas das doenças que mais matam no mundo estão relacionadas à alimentação errada. E as doenças são câncer, diabetes, doenças do coração, né? Infarto, derrame, toda essa realidade. Então, essas doenças, o diabetes tipo 2, né? Estão altamente relacionadas com a alimentação errada. Ou seja, se eu corrigir a minha alimentação, se eu tiver uma alimentação mais natural possível, mais livre de intoxicação, contaminantes e várias questões dos malefícios das carnes, eu vou ter, e várias outras questões também relacionadas a açúcar, né, e outros quesitos, eu vou ter
mais saúde. Eu vou prevenir doenças sérias, como essas aí. Então a gente levava aquelas informações de médicos, nutricionistas, porque todo o material é realmente feito por médicos e nutricionistas. Eu comecei a trazer aquilo realmente para minha vida, meu esposo da mesma forma. E então a gente decidiu, e aí, vamos começar? Vamos começar a ser vegetariano? Bom, não foi fácil não, porque decidir, né, diante desses motivos fortes que é de proteção para a saúde, de cuidado com o corpo, é bom demais, né? É uma excelente decisão. Mas começar a implementar, a fazer a mudança assim do zero, do nada, não é fácil. Então não foi nada fácil mesmo para mim. Primeiro, porque eu gostava muito mesmo de carne. Né? Quem tem uma alimentação com carne, que come carne, peixe, de tudo, sabe, né, que é saborosa e com certeza gosta bastante. Então, retirar esses alimentos agora do almoço principalmente não foi nada fácil. Primeiro, como eu disse para vocês, quando eu comecei, eu não estava na minha casa, eu estava dentro de uma campanha de comportagem. E lá é um ambiente coletivo, onde a gente compartilha fogão, onde a gente compartilha tudo. E ainda, nossas refeições eram feitas mais fora de casa do que dentro. Então, como é que eu sobrevivi para me tornar vegetariana diante de um ambiente desse? Porque foi assim que eu comecei. Eu sabia, né, que em restaurantes eu ia ter um pouco de dificuldade. Porque geralmente os restaurantes, e mais ainda naquela época, há 13 anos atrás, geralmente os restaurantes, eles estão mais concentrados em fazer ali aquela variedade de carnes e fazer o feijão, o macarrão, o arroz, uma salada, que geralmente também não varia muito se é um restaurante simples. E naquela época eu não tinha dinheiro para pagar muito, a gente estava realmente no começo da vida e nossa alimentação fora de casa precisava ser barata, precisava ser o mais barato possível. Por quê? Porque a gente precisava juntar dinheiro para a realização do nosso sonho, que era ir para a faculdade no final do ano. Então, os restaurantes que a gente ia eram muito simples quando a gente ia. Quando eu ia para restaurante, quando eu fazia refeição no restaurante, era a seleção mesmo ali do arroz, do feijão, ou se tivesse um purezinho, a gente colocava ali um purezinho e colocava saladinha. No início, sim, a gente começou com o regime ovo-lacto vegetariano, então vinha um ovo de vez em quando, a gente pedia uma omelete e a gente ia se virando assim. Mas outras vezes, quando a gente queria variar um pouquinho, eu preparava em casa. A gente saía às 7 horas da manhã para trabalhar na venda dos livros e só voltava para casa às 7 horas da noite. Mas à noite eu me dedicava ali para poder preparar a nossa marmita vegetariana do dia seguinte. E aí eu procurava as receitas, né? Porque é assim que a gente geralmente começa, procurando as receitas. Só que eu estava com materiais poderosos, maravilhosos, super orientadores ali, como são os nossos materiais da comportagem. E eu tinha, por exemplo, o Saúde com Sabor, que eu sou apaixonada, da nutricionista Eunice Leme Vidal, e comecei ali a aprender a criar cardápios com as orientações que ela dava, cardápios nutritivos, cardápios completos.
Então, eu comecei lendo muito sobre vegetarianismo para que a minha refeição fosse completa. Então, além de olhar bastante para essa parte nutricional, eu também comecei a buscar variedade de receitas. Só que não foi fácil assim para ver a variedade de receitas, porque eu tinha que ficar testando. E tudo começa com a famosa soja, né? Então, as minhas primeiras marmitas eram sim variadas ali com a carne de soja, até porque meu esposo, inclusive, gostava bastante. Eu fazia bem recheadinha, saborosa, porque ela bem feitinha, ela dá sim uma excelente substituta da carne. Ela é rica em proteínas e com um tempero adequado ela fica até mais gostosa que a carne. Eu faço atualmente almôndegas com carne de soja, faço também almôndegas com leguminosas, como lentilhas, né? Também eu faço almôndegas com grão de bico e conforme a gente faz a questão dos temperos, elas ficam mais gostosas do que as almôndegas de origem animal. Então, tudo depende do tempero, da forma como a gente faz aquela conexão ali, né, daqueles ingredientes. Então, era assim que eu fazia no meu começo. Se eu almoçava nos restaurantes, fazia uma seleção e aguentava ali não ser o meu tempero. Mas outras vezes eu me esforçava, mesmo trabalhando o dia inteiro, fazia à noite nossa marmita e levava para o trabalho. E como a gente trabalhava? Batendo de porta em porta, de casa em casa. Aí na hora do almoço, a gente pedia licença para poder comer ali naquela mesa daquela pessoa, tá? A nossa refeição. Foi uma experiência maravilhosa. Foi assim que começou a nossa jornada, a minha e do meu marido, com o vegetarianismo. Foram momentos maravilhosos, de muito aprendizado. Eu amei a experiência. E teve momentos também, eu falei que a gente almoçava em restaurante, às vezes eu fazia marmita e outras vezes nós éramos convidados por nossos clientes ou possíveis clientes que às vezes não compravam, mas nos ofereciam um almoço e naquela situação a gente aceitava. E ali a gente fazia uma seleção também quando a gente almoçava na casa das pessoas e a gente fazia a seleção do que a gente comia, do que era sem nada animal. Então, se tinha na mesa arroz, feijão, um legume, uma salada, era aquilo ali e a carne, a gente não comia a carne, a gente não comia o frango, a gente não comia a proteína animal, mas a gente comia a proteína vegetal que estava ali presente no feijão, que estava presente no arroz, né? Que estava presente também em castanhas, amendoins, que a gente também levava e complementava. Foi um ano que nós passamos morando dentro de uma campanha de comportagem e foi esse o nosso primeiro ano como vegetarianos. Então esse foi o primeiro ano da minha história como vegetariana. Aí, o que aconteceu depois disso? Depois que terminou esse ano, que foi o ano de 2018, nós conseguimos o que nós quisemos. Fizemos ali o vestibular meu esposo fez o vestibular para o curso de teologia na Faculdade Adventista da Bahia e eu fiz o vestibular para o curso de pedagogia. E nós dois passamos e já estávamos com o dinheiro da matrícula já direitinho e meu esposo estava com o dinheiro também para o seu curso todinho e eu para o meu quase todo para realmente cursar. E lá fomos e pagamos com antecedência, organizamos e agora
eu não ia mais precisar morar na casa coletiva, né? Eu estava agora com uma cozinha, eu estava com o coração a 1000 por hora para ter a minha cozinha exclusiva da minha casa, porque eu sou apaixonada por cozinhar. E então, quando eu tive a oportunidade ali, já como estudante, já dentro da faculdade adventista, que hoje é a nossa casa de novo, depois da gente ter rodado aí outros lugares do Brasil, mas ali naquele ano de 2019, quando a gente estava enquanto estudantes, eu tive a oportunidade de passar ali o meu 2º ano como vegetariana. E eu iria estudar e iria também trabalhar um turno. Foi assim que eu comecei lá. Ia ser muito puxado, eu estudava à tarde e eu trabalhava no turno da manhã. E era muito puxado mesmo. E tinha todas as responsabilidades de uma dona de casa. Que não é fácil, né? Lavar roupa, arrumar casa, fazer comida todos os dias. A gente não almoçava em restaurante. Eu mesma era responsável pela comida e eu estudava muito, porque na minha vida eu sempre fui muito dedicada àquilo que eu realmente me comprometia. Então, a partir do momento que eu iniciei o meu curso, estudo, vamos estudar. Então, boa parte da minha manhã era para estudar. E à tarde era estudar na faculdade, né? Dentro da faculdade. À noite, a gente dormia pelo menos umas 9 horas. Não tínhamos televisão em casa, era um período maravilhoso. Não sentia nenhuma falta. Bênção. E aí, por quê? Porque a rotina do outro dia era puxada, porque o meu horário de acordar era 4 horas da manhã, acredite. Durante os meus 4 anos de faculdade, eu acordava 4 horas da manhã. E dentro da minha rotina eu tinha ali um horário para meditação, leitura da Bíblia, leitura de livros importantes relacionados, né, ligados também à Bíblia. E depois desse momento de meditação, eu tinha ali o meu momento de exercício físico. Depois disso, agora era dedicação a meu cardápio vegetariano. Eu parava um dia na semana e já planejava o cardápio da semana toda. Todo esquematizado, sistematizado, bonitinho, separava ali todos os itens que iríamos ter todos os dias da semana. Só que aí o que eu fazia para otimizar minha vida como vegetariana, para dar conta de cozinhar minha comida vegetariana gostosa, porque eu queria que fosse gostosa. Eu fazia a comida dia sim, dia não. Então, se eu fizesse na segunda-feira, aquele cardápio eu já fazia dobrado para a gente comer na segunda-feira e na terça-feira. Então, era assim que eu fazia, para cada 2 dias a nossa refeição. O meu cardápio era assim, era repetido para 2 vezes, para eu poder ali pegar um pouquinho leve comigo, que já tinha uma rotina bem puxada, porque eu estava no momento, eu e meu marido, nós estávamos no momento como estudantes, né? E aí, o que acontece? Eu gostava de variar aquele item que muita gente fala, eu acho que eu nem vou conseguir, eu até gostaria de me tornar vegetariano, mas eu acho que eu não consigo, porque eu vou sentir falta daquele pedacinho de carne, aquele pedacinho de coisa que dá sabor no prato. Então, eu e meu esposo, nós somos desses também, sabe? Que queremos, que gostamos daquele pedacinho de coisa, daquele pedacinho gostoso que vai deixar todo o prato saboroso. Então, toda a vida eu me esforcei para fazer aquele item, aquele pedacinho que ia fazer a diferença no nosso prato.
E aí eu fazia almôndegas, eu fazia a própria carne de soja também, né? Eu fazia escondidinho, eu fazia lasanha vegetariana, porque eu sempre fui apaixonada por lasanha. Eu fazia salgadinhos, então essa questão de quibe, né, pra gente colocar também ali dentro do nosso cardápio. Batata assada, que dá um sabor maravilhoso. Tem várias receitas assim com detalhes. O glúten, algumas pessoas não gostam, não querem ingerir o glúten de forma alguma, né? Umas por causa da intolerância mesmo, outras por outro motivo em relação a projeto de emagrecimento, essas questões, mas o glúten é uma fonte de proteína e é também, sim, uma alternativa para quem quer, para quem gosta, para fazer aquela substituição daquele pedacinho de coisa temperada, recheada, porque dá para fazer de várias formas. Dá para fazer em forma de bife, dá para fazer em forma de cozido, dá para fazer muita coisa também com glúten. Então eu fazia glúten também, né? Fazia muita coisa, bastante coisa, para substituir aquele pedacinho de coisa no prato. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo e registrando. Tudo meu é registrado. Ao longo do tempo, eu fui sempre registrando. Por quê? Porque eu sempre gostei de sistematizar minhas coisas. Se eu for no meu computador hoje, eu faço uma busca, eu tenho os meus primeiros cardápios lá de 2018, lá de 2019 que eu elaborei. E aí, até hoje, né, até 2021, 13 anos depois, eu vou vendo ali o meu histórico, como eu comecei, quanta coisa diferente eu já faço hoje, quanta coisa diferente eu já aprendi, pratos que eu fazia antes, que eu não faço mais hoje. Uma porque eu já não gosto mais daquela forma, porque eu evoluí, porque eu tenho uma maneira diferente de fazer, outras coisas que eu incluí, outras coisas que eu aprendi. Hoje, por exemplo, dentro da faculdade de gastronomia, quanta visão abrangente a gente tem, né, sobre diversos pratos, diversos cardápios, e aí a gente faz de maneira ainda mais saborosa algumas coisas que a gente já fazia de uma forma simples, de uma forma, hoje a gente consegue usar mais criatividade, fazer diferente. Então, assim, ao longo desses anos, a minha história é de continuidade e de permanência, de crescimento e de contínuo registro dos meus passos dentro da alimentação vegetariana, dentro do vegetarianismo. Não me arrependo da decisão, sempre é esse que eu falei para vocês, o meu motivo principal de eu ser vegetariana. Então, quando eu penso motivo desse regime, saúde é o meu motivo principal, porque é mesmo benéfico para a saúde. E aí alguns podem falar, mas eu já ouvi falar que pode acontecer de o vegetariano ficar fraco, faltar algumas vitaminas. Bom, a gente sabe que não dá para ser vegetariano sem conhecer como essa alimentação deve ser para que a gente tenha todas as vitaminas necessárias. Por quê? Porque um vegetariano precisa incluir mais do que tirar. Não é tirar a carne, é colocar mais legumes, é colocar mais variedade de leguminosas, é colocar mais cereais. O mundo vegetal é tão rico e só quando eu me tornei vegetariana foi que eu descobri quanta coisa que eu não sabia sobre comida, quanta coisa que eu não sabia sobre nutrição e que qualquer pessoa precisa saber. Então foi dentro do vegetarianismo que eu comecei a amar ainda mais a cozinha, a amar ainda mais a culinária, a amar ainda mais essa nutrição e a gastronomia em si. E eu sou apaixonada. E assim, a pureza
do vegetal, a pureza da alimentação concentrada em vegetais é o que mais me chama a atenção, porque é gostoso quando você consome algo que é bem feitinho. Então, a minha paixão é, ou quando eu vou num restaurante que tem uma opção vegetariana, um cardápio vegetariano especial, bonito, bem feitinho, e ali eu degusto e falo, gente, o que é isso? E quando eu falo isso, sabe o que me vem à memória agora que eu vou te falar? Cogumelos. Sou apaixonada por cogumelos shiitake, shimeji, bem feitinhos, no azeite, só com salzinho. Gente, eles são ingredientes umamis. E umamis é aquilo que te faz salivar, que te faz deixar aquele sabor de uau, de gostoso, de delícia. Então, assim, hoje, inclusive, os cogumelos, eles estão no topo do cardápio vegetariano de restaurantes, quando vão oferecer, né, alguma alternativa para vegetarianos, veganos, porque eles são muito saborosos, eles são maravilhosos e dá para fazer muita coisa criativa com eles. Então eu me delicio muito nisso, né, quando acontece isso, e dentro da minha casa é a oportunidade que eu tenho de variar. E aí foi que aconteceu o ponto onde eu decidi compartilhar minhas receitas, meu conhecimento, minha trajetória, né, as minhas conquistas com todas as pessoas que quisessem saber como ingressar bem no vegetarianismo, como fazer um cardápio vegetariano para o seu dia a dia, através do meu curso onde eu ensino tudo que uma pessoa precisa saber para se tornar um vegetariano bem-sucedido. Eu tenho várias alunas hoje que colocam em prática no dia a dia, que estão sempre em contato comigo e me mandam foto do que fizeram, me contam as experiências em casa, como foi, o que a família falou, o que o marido falou, o que o filho falou daquele prato, me conta as novidades, deixa lá na plataforma do curso, gostei, tá aprovado e tal. E aí eu fico feliz, porque aquelas receitas que eu quis registrar, de mudanças que eu fiz, de experiências que eu fiz, de pesquisas, de coisas que deram certo e que eu quis transmitir, que aquelas receitas, que aquele conhecimento está sendo bom não só para mim, mas está sendo bom também para outras pessoas. Está ajudando outras pessoas a seguirem em frente nesse regime, a seguirem em frente nessa dieta e serem beneficiadas. Uma aluna que sempre me chama muito a atenção é a Rosângela. Eu sempre parabenizo ela, porque toda novidade que eu coloco no curso, ela é a primeira a estar lá por dentro e estar praticando. Ela enfrentou e enfrenta um diagnóstico bem sério, mas ela é muito comprometida no cuidado com a saúde dela. E o vegetarianismo está ajudando ela muito, mas muito mesmo. Ela hoje não abre mão de uma alimentação mais natural. Para quê? Para que ela preserve mais a sua vida, para que ela cuide e para que isso some no seu tratamento, de uma forma geral. Então, vegetarianismo é isso, é bem-estar, é para nos ajudar a ter um bem-estar total. E aí, eu quero mencionar ainda um ponto muito importante, a parte dos exames, os exames médicos, né? Ao longo da minha jornada, a gente fazia aquele momento dos exames médicos e qual era a surpresa do médico quando via que lá naquela parte de colesterol, e triglicérides, dessas questões todas, Valane, parabéns, perfeito, tudo maravilhoso. Então, assim,
é muito gostoso, é muito benéfico, é muito bom, né? Quando a gente vê o resultado dessa alimentação maravilhosa na nossa vida e também na vida das outras pessoas, como eu tenho várias alunas que me relatam a diferença que já começou a acontecer na vida delas e até resultados dos exames delas também, que já deram resultados mais positivos depois que implementaram o que conheceram no curso. Então, sempre quando a gente faz, né, quando a gente se torna vegetariano 100%, o cuidado que a gente deve ter sempre é observar as vitaminas, como é que estão, por conta que a vitamina B12, ela não, a gente não consegue suprir apenas com alimentação vegetal, né? Os alimentos, eles não contêm, né, não transmitem para a gente essa vitamina. Então, essa é a única que a gente precisa realmente ter aquele cuidado para fazer os exames direitinho, para ver em que nível está, para que o médico ou nutricionista medique para a gente e a gente faça a suplementação. Mas é super tranquilo, mais barata que 1 quilo de carne, mais barata que 1 quilo de peixe, mais barato que muita coisa por aí. Então, e os benefícios que a gente tem com a alimentação vegetariana são muito superiores a qualquer outra alimentação. É só mesmo a gente saber como fazer. E que não é bicho de 7 cabeças, né? Não é algo que é difícil, né? Mas também não é simplesinho para fazer por conta própria. É importante ler bastante sobre isso, é importante, né, estar acompanhando sobre a temática com pessoas experientes, com pessoas que são boas vegetarianas, com nutricionistas e através do trabalho que a gente tem feito, né, com o curso que é todo fundamentado com toda uma bibliografia de nutricionistas, de médicos, de conselhos de saúde e tal, com orientações bem basificadas e com receituários maravilhosos e deliciosos para você ter no dia a dia uma alimentação vegetariana diversificada. Então, se você quer também contar a sua história como vegetariano, se você já é vegetariano, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo, né? Se você está começando sua jornada, se você quer começar a sua jornada, se você está pensando sobre isso, deixa seu comentário aí que eu quero ver, tá? Deixa seu comentário nesse vídeo, porque eu vou ficar muito feliz em conhecer um pouquinho também da sua história. Hoje eu contei a minha história como vegetariana. Eu quero saber um pouquinho também sobre a sua história. Se você já começou sua jornada, sua trajetória, se você quer começar, quais são as dúvidas que você tem, quais são os maiores desafios que você tem, né? Quais são as perguntas que você faz aí do outro lado. Se você quer se aprofundar, fique com a gente. Acompanhe aí as nossas redes sociais, @Valane Araújo, o nosso YouTube, Valane Araújo, que tá cheio de receitas, cheias de dicas, de conteúdo bom para você começar bem, tá? Começar bem e continuar bem como vegetariano. E se você quer se aprofundar mais ainda, de forma ainda mais próxima de mim, você pode participar do nosso evento que vai acontecer no dia 6 de setembro. Ele vai começar no dia 6 de setembro até o dia 13 de setembro, tá? É um evento 100% online e gratuito, e no dia 13 eu vou fazer a abertura das vagas para o curso completo, onde você pode se aprofundar, estar mais próximo de mim, tirar todas as suas dúvidas e ter acesso a todos os meus conteúdos.
tudo sobre a trajetória de um vegetariano, desde as bases nutricionais, planejamento de cardápio, mais de 70, 80 receitas, tá? Todo o receituário completo para você implementar nos seus cardápios de forma maravilhosa. Isso tudo vai acontecer, tudo vai começar nessa semana gratuita do dia 6 de setembro. Para isso, você vai precisar se inscrever no link que vai estar na bio. Então, vai ser o maior prazer compartilhar todo o meu conhecimento com você, para que você também trilhe uma história de sucesso, tá bom? Quero te dizer que foi o maior prazer compartilhar minha história contigo hoje. E quero te conhecer, hein? Deixa aí seu comentário que eu vou ler e continuar interagindo contigo. Eu quero dar uma boa noite para você que está comigo até agora, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais!